Se prepare. Muito obrigado, Silas, pelo convite. E eu quero dizer para vocês, de fato, como o Silas disse, vou falar sem nenhuma ostentação, que demora de 7 a 8 anos para aceitar um convite de uma nova conferência. Eu realmente rompi minha agenda, não para dar uma conferência, já que eu não tenho tido mais tempo, mas para dar um treinamento. Um treinamento de gestão da emoção, o treinamento sobre as ferramentas de educação socioemocional. E eu gostaria de saber de vocês se estão dispostos a fazer esse treinamento. Vocês podem se comportarem como meus espectadores passivos ou como meus alunos. O que querem? Não sabe aonde se meteram. Hoje nós estamos estimulando que todo professor deve ser um provocador. Deve estimular os seus alunos a fazer a mais importante viagem que um ser humano deve empreender nesta belíssima e cultíssima trajetória existencial. Uma viagem para dentro de si mesmo. Eu vou provocá-los durante toda a minha intervenção, durante todo o meu treinamento. Neste país que não valoriza os seus cientistas na estatura que merecem, em destaque a produção de conhecimento básico, eu ousei, durante mais de 3 décadas, em produzir uma das raras teorias mundiais sobre uma das últimas fronteiras da ciência, se não a última, que é o processo de construção de pensamentos. Milhares de brilhantes pensadores, como Freud, Piaget, Vygotsky, Kant, Hegel, Jean-Paul Sartre, Nietzsche, e assim por diante. Eles usaram o pensamento pronto à exaustão para produzir as suas teorias. Teorias sobre o funcionamento da mente, o desenvolvimento da personalidade. Piaget, Vygotsky, teorias sobre o processo de aprendizado. Kant, Sartre, relações sociopolíticas. Mas houve um problema. Usaram o pensamento para se produzir teorias, mas não se estudaram de maneira adequada e sistemática o próprio pensamento. Isso gerou consequências gravíssimas em todo o processo de formação educacional. Por exemplo, a educação mundial está formando idiotas emocionais no mundo todo. Um idiota, de acordo com a etimologia, ele é alguém que se fecha no seu próprio mundo, que não tem coerência e pensamento crítico e não entende adequadamente o seu papel como ser humano único e irrepetível. Infelizmente, mesmo as melhores universidades de todo o mundo, como eu digo no livro que eu vou lançar em março do ano que vem, o maior líder da história, enfim, as universidades estão formando pessoas toscas, que têm milhões de dados no cérebro, que conhecem o mundo em que estamos, mas não conhecem o mundo que somos, que sabem dirigir carros, mas não sabem dirigir minimamente o veículo da sua própria mente, que dirigem empresas, mas não sabem administrar a única empresa que não pode falir, porque se ela falir, todo o resto desmorona, a mente humana. Infelizmente, a educação se tornou cartesiana, que veio de Descartes, racionalista, linear, mas não multifocal, multiangular, levando cada aluno, seja da pré-escola até a pós-graduação, incluindo o stricto sensu, o mestrado e doutorado, a ser autor da sua própria história, pelo menos minimamente, a ser gestor da sua psique, a impugnar, discordar, confrontar cada pensamento perturbador. Caso contrário, ele é registrado e não pode ser mais deletado. É quase que inacreditável que as pessoas ganhem diplomas no ensino fundamental, no ensino médio, nas universidades e na pós-graduação, mas não entendem minimamente que se eu não impugnar um pensamento perturbador, ele é arquivado e ele vai se tornar um lixo mental. Se eu não discordar, confrontar e reciclar uma reação fóbica,
Por exemplo, a alodoxafobia. Poderiam repetir? Parabéns, eu estava dando um treinamento nos órgãos, nas instâncias superiores em Brasília, e um ministro de uma das instâncias superiores me disse: eu tenho essa fobia. E ele tentou recitá-la 3 vezes e não conseguiu. A alodoxafobia, que é o medo de enviar mensagens e receber mensagens. É o medo da crítica, é o medo da opinião dos outros. Na era das redes sociais, a opinião de uma pessoa é capaz de furtar a nossa paz, furtar a nossa tranquilidade, furtar o nosso sono, porque vivemos em sociedades democráticas, temos liberdade de ir e vir, mas não temos liberdade de ser, porque o nosso eu, que representa a capacidade de escolha, a autonomia, o livre-arbítrio, ele não é independente, ele parece ser livre, mas ele é um escravo, vivendo em sociedades livres. E quem de vocês são escravos? Não digam que são livres, porque têm liberdade de se expressar, liberdade para ir e vir. Se a opinião dos outros, a crítica dos outros, afeta você excessivamente, não apenas para você mudar de estratégias e ter consciência crítica, mas afeta teu bom humor, a tua tranquilidade, o teu prazer de viver, então você não é livre. Você não é livre. Você é um escravo vivendo em sociedades livres. E nunca houve tantos escravos como na atualidade. Nunca houve tantos prisioneiros no único lugar que deveríamos ser livres, dentro de nós mesmos. Queridos amigos, estudar o pensamento muda completamente a nossa visão do mundo que somos, em que estamos, e também muda a nossa visão da essência intrínseca da nossa mente. Eu te pergunto, quantos tipos de pensamentos existem? Essa é uma grande tese. Os professores ensinam os alunos no mundo todo, sem questionar se eles estão usando o pensamento correto, mais profundo ou não. Os líderes de todas as áreas, empresariais, espirituais, políticos, ensinam sem saber se estão libertando ou asfixiando, sem questionar se estão usando de maneira adequada o pensamento mais profundo. Vamos lá. Quando as crianças, antes de entrar na escola, qual a postura delas intelectuais? Elas falam muito ou pouco? Perguntam muito ou pouco? Muito, antes de entrar na escola. Ótimo. E depois que entram na escola, com o passar do tempo, questionam pouco ou muito? Pouco, quase nada. Veja um aluno do ensino médio, ou um aluno das universidades. Eles se calam, não questionam. Por quê? Porque a educação mundial intoxica os alunos com o mais pobre de todos os pensamentos, que é o pensamento dialético, é o pensamento que copia os símbolos da língua, é o pensamento código. Este pensamento que nós usamos para ler, para estudar, para debater, que parece tão profundo, ele pode dificultar a abertura da nossa mente para desenvolver criatividade, novas ideias, para que possamos trazer soluções pacíficas para os conflitos, para que nós possamos produzir novos conhecimentos. Esse pensamento, portanto, linguístico, ele não é o mais notável de todos os pensamentos. Toda pessoa que é muito lógica, muito estrita, vai reagir pelo fenômeno bateu, levou, ação e reação. Tem pessoas que me dizem: Dr. Cury, eu não levo o desaforo para casa. Claro, você é um desequilibrado. Não vai levar desaforo para casa. É bateu, levou, ação e reação. Se alguém te ofendeu, você ofende. Você não entende que sua paz vale ouro, que é uma ferramenta notável de gestão da emoção. O resto é lixo. Tua paz vale ouro, o resto é lixo. Ouviram falar do homem mais inteligente da história? Quem foi o homem mais inteligente da história? Jesus, vocês têm certeza disso? Eu fui um dos maiores ateus que pisou nessa terra. Talvez fui mais ateu que Nietzsche,
que escreveu sobre a morte de Deus, que Jean-Paul Sartre, que Marx, que escreveu que a religião entorpece a sociedade. Freud dizia que a busca por Deus era a busca de um pai protetor. Como eu pesquiso sobre o processo de construção de pensamentos, para mim Deus era fruto de um cérebro apaixonado pela vida, que resistia ao seu caos na solidão de um túmulo. Não vou explicar isso direito. Mas, quando eu fui estudar os grandes pensadores, porque a minha teoria não apenas estuda o processo de construção de pensamentos, mas o processo de formação de pensadores, como pessoas como Einstein, que não era um aluno brilhante, mas libertou o seu imaginário lá naquela firma de patentes em Berna, como Einstein, que não era eloquente, mas conseguiu produzir uma teoria extremamente eloquente, a teoria da relatividade. Porque esse jovem com 26, 27 anos produziu os pressupostos básicos de uma teoria que revolucionou o mundo. Quais foram os fatores que levaram? Claro, ele usou a arte da dúvida. Ele entendeu que quem vence sem riscos triunfa sem glórias. Ele ousou não ter medo do que os outros pensam e falam de si. Ele não tinha pressão de uma tese também acadêmica, nem mestrado e doutorado. Estava ali num ambiente sem grandes apelos intelectuais. E este jovem, então, libertou não o pensamento dialético, linear, linguístico, ele libertou o mais complexo de todos os pensamentos, que é o pensamento antidialético. É o pensamento imaginário, é o pensamento rebelde às convenções. Quem é cineasta aqui? Levante as mãos. Errado, todos vocês são cineastas. Quem é que de vez em quando faz na sua mente um filme de terror? Levante as mãos. Parabéns, cineasta de filme de terror. Aplaudam vocês, parabéns. Meus alunos, que pensamentos, que tipo de pensamento você liberta quando produz um filme de terror? Ambientes, circunstâncias, situações que te estressam. O pensamento dialético ou antidialético? Dialético, quem acha que é dialético? Levante as mãos. Ou antidialético? Levante as mãos. Parabéns, vocês usaram o mais complexo dos pensamentos para produzir personagens que te perturbam. Não é fácil produzir um personagem. Eu lembro que o Jaime Monjardim, meu amigo, para produzir uma cena de filme, às vezes de 1 a 2 minutos, demora o dia todo. Não é fácil você trabalhar os atores e levá-los a se encenarem com maestria, vivendo as emoções daquele roteiro. Mas é incrível, nós temos uma facilidade de construir personagens, ambientes e circunstâncias de maneira fenomenal. Usamos o pensamento não linear, porque o pensamento linear, dialético, que copia os símbolos da língua, não tem essa capacidade. Só o pensamento antidialético. Portanto, se você usa o seu imaginário de maneira errada, você vai produzir os teus piores cárceres. Me diga uma coisa, quem gosta aqui de ter um cobrador pressionando a pagar uma dívida? Alguém gosta? Tem pessoas que quando devem, quando toca o celular, tem até um choque de ansiedade. Ninguém gosta. Agora, me responda uma coisa, quem cobra demais de si? Levante as mãos. Quem cobra demais de si? Levante as mãos. Não tem santo nessa. Mais gente levanta. Levante as mãos. Quanta gente cobra demais de si? Vocês acham que é confortável o teu eu libertar o pensamento antidialético, o pensamento imaginário, para cobrar uma dívida que vocês não devem? Isso é uma forma atroz de construir um cárcere mental. Pessoas notáveis, excelentes, são ótimas para a sociedade, mas são algozes de si mesmas.
toda pessoa que cobra demais de si usa o pensamento antidialético de forma errada. Porque você, para cobrar demais de si, você tem de pensar, bom, eu debati uma ideia, mas não consegui expressar adequadamente meu pensamento. Ou eu tive uma reunião em equipe e eu me calei porque eu tive medo da crítica dos outros. Ou então, você faz uma prova e não conseguiu encontrar os dados adequadamente para dar respostas inteligentes. Nós temos 1000 maneiras para sermos carrascos da nossa saúde emocional, algozes do nosso próprio cérebro. E isso tudo aumenta o índice GI. GEI. Podendo repetir? Gasto de energia emocional inútil. Você teria coragem de deixar o seu carro ligado 24 horas por dia, emitindo CO2 para a natureza? Sim ou não? Mas por que a tua mente não descansa? Por que a tua mente produz tantos pensamentos que te esgotam? Por que o teu eu não gerencia esses pensamentos? Então você tem de saber, há 2 grandes tipos de pensamentos conscientes. O pensamento que a educação mundial trabalha à exaustão, e inclusive que os líderes, vocês trabalham à exaustão, até quando vão educar alguém, é o pensamento dialético, o mais pobre deles. Quem é muito racional não no sentido de ter cultura, no sentido de pensar antes de reagir, de ter empatia, se colocar no lugar do outro. Racional no sentido de ser linear, de ser um apontador de falhas, de ser alguém intolerante às frustrações. Quem é muito lógico e linear, tenha certeza, não tem uma boa gestão na sua emoção. Você tem de saber, se você não usa o pensamento antidialético de maneira correta, ele vai ser usado porque ele é imparável, ele é incontrolável. Você pode modulá-lo, mas jamais interromper. Até a interrupção de um pensamento já é um pensamento. Consciência da própria interrupção. Quantos personagens você constrói por dia? Muitos. Você usa o seu imaginário para construí-los. Quantos eventos que te asfixiam, te angustiam por dia? Muitos. Por exemplo, quem tem dificuldade de conviver com pessoas lentas? Levante as mãos. Vocês não têm vergonha? Não é que as pessoas sejam lentas, é que vocês são acelerados demais. E toda pessoa acelerada ama estressar os outros. Tem mães que falam, meu filho tem problema, ele come devagar, fala devagar, anda devagar. Quando o filho se acelera, a mãe se estressa. Tem mulheres que dizem, doutor Cury, casei e come muito lento. Minha filha, só depois de casada que você vai descobrir. Namorou anos a fio esse homem. Muito lento e muito difícil. Se ele é muito lento e difícil, sinceramente, você não deve ser tão fácil. E ele vai ficar mais difícil se você usar o pensamento linear, dialético, para tentar mudar o cérebro desse homem. Por isso que, gravem isso, quem é um apontador de falhas, quem é um especialista em corrigir erros, está apto para conviver com máquinas e consertar máquinas, mas não para formar seres humanos. Por favor, uma pessoa é tanto mais madura, quanto mais ela abraça mais e julga menos, quanto mais dá desconto para os outros, quanto mais ela aposta tudo que tem naqueles que pouco têm.
Certa vez, uma mulher foi pega em flagrante adultério. E os carrascos daquela mulher estavam presos por 4 fenômenos inconscientes. Primeiro fenômeno, gatilho da memória, ou fenômeno da autochecagem. Poderia repetir? Gatilho da memória. Segundo fenômeno, janela killer. Terceiro, âncora. Quarto, alto fluxo. Antes de eu tecer essa história, eu te pergunto, existe livre-arbítrio? Essa é uma grande tese. Não faz muito tempo, dei treinamento, palestra para mais de 1000 magistrados, juízes, e eu indaguei, existe livre-arbítrio? Quem acha que existe livre-arbítrio? Levante as mãos. Quem não acha? Bom, a sua situação ficou complicada. Quem não acha que há livre-arbítrio? Levante as mãos. Tua situação piorou. Quem não acha nada? Tua situação não é boa. Até está meio dividido. Bom, grave isso daí. Grave, por favor. No primeiro ato do teatro mental, nas primeiras frações de segundo, não há livre-arbítrio. Detona o gatilho, abre janela killer ou traumática, o volume de tensão faz com que a âncora se instale, e o quarto fenômeno, lê e relê a memória. Por que vocês acham que muitas vezes somos indelicados quando contrariados? Por que perdemos a paciência com facilidade quando alguém nos fere, nos machuca? Por quê? Por que pais elevam o tom de voz com muita facilidade? E maridos prometeram que na saúde e na doença, na alegria e na fortuna, na miséria e na fortuna, na alegria e na tristeza, eles se amariam. Mas quando estão num processo de discussão, eles esquecem com muita facilidade. Há livre-arbítrio? Então vocês têm de saber sobre os ângulos do processo de construção de pensamento. Antes de materializar o comportamento, a primeira reação de ciúmes, a primeira reação de ansiedade, a primeira reação de angústia ou humor depressivo, não há livre-arbítrio. Fração de segundos depois, ou segundos depois, o eu, que representa o livre-arbítrio, a capacidade de escolha, a consciência crítica, não deve permitir que se materialize no comportamento a reação de ciúmes, a reação de ansiedade, de raiva, o sentimento de frustração, de vingança e assim por diante. Por que vocês acham que o homem mais inteligente da história, quando estava tremulando sobre o madeiro, teve a ousadia de ir num ambiente onde era impossível pensar? Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Que homem era este, que quando todas as suas células morriam, era capaz de dar descontos para homens indesculpáveis? Sim, há livre-arbítrio. Todavia, quando o nosso eu, e muita gente quer matar o eu, muita gente, muitos cristãos querem eliminar o eu, sem entender que ele representa a tua capacidade de escolha, reitero, a tua consciência crítica e a autodeterminação. O eu é o livre-arbítrio, é o centro de comando, é a sua responsabilidade. Mas muitos pais, quando começa a discussão com os filhos, não param. Frustrou? O teu eu deveria aprender a fazer a oração dos sábios, o silêncio, não comprar aquilo que não te pertence. Começou a discutir com quem você ama, você tem de mudar a tese. Eu não sou obrigado a querer ganhar neuroticamente a discussão. A minha responsabilidade é ganhar o coração. Mas para que eu possa ganhar o coração, eu não posso comprar aquilo que não me pertence. A maioria das pessoas acreditam em livre-arbítrio, sim, no mundo todo,
Senão, você vai justificar nazistas que selecionaram a nossa espécie, dizendo que eslavos, judeus, não pertencem à classe ariana, algo completamente estúpido, inumano, irresponsável, extremamente inenarrável, sob o ângulo, os mais diversos ângulos da dor emocional, social. E eu estudei a personalidade de Hitler, escrevi mais de 700 páginas sobre as técnicas de marketing de massa que ele usou para devorar, em primeiro lugar, o inconsciente coletivo dos judeus, e depois devorar, gerando temor, devorar o inconsciente coletivo dos alemães, para levar alemães, inclusive psiquiatras, na minha área, essa área tão nobre, levando à morte de muitas pessoas que tinham doenças mentais, mais de 60 mil seres humanos que deveriam ser abraçados, foram eliminados, 60 mil alemães, juízes foram seduzidos pelas teses nazistas de forma irresponsável. Havia livre-arbítrio? Claro que havia livre-arbítrio. Nós não podemos justificar, em hipótese alguma, qualquer tipo de violência. Mas o que vocês têm de entender é que no primeiro ato do teatro mental, quem entra em cena não é o eu, é o gatilho da memória que dispara, abre janelas. Se a janela for errada, traumática ou killer, que tem, por exemplo, claustrofobia, medo de lugar fechado, glossofobia, medo de falar em público, que tem nictofobia, medo da noite, acrofobia, medo de altura, alodoxafobia, medo de opiniões, como eu te disse. Naquele momento, você não pode exigir de um ser humano que ele seja livre, porque os fenômenos iniciais que abrem as janelas da mente, que geram as primeiras interpretações, ocorrem nos solos do inconsciente e não do consciente. E talvez foi por isso que este homem, tão conhecido e tão pouco estudado na sua mente, nas ferramentas que ele utilizou para proteger a sua psique e para formar mentes brilhantes, ele era um especialista em dar descontos. Ele era um especialista em considerar prostitutas rainhas, leprosos em príncipes. E eu me perguntava, que homem era este que era capaz de focar alguém que estava na margem da sociedade e dar uma atenção tão grande que o mundo parava e o levava a considerá-lo como ser humano único e irrepetível? Então vamos então juntos, meus alunos, estudar essa situação socioemocional sob os ângulos mais profundos. Aqueles carrascos daquela mulher que foi pega em flagrante adultério. Detonou o gatilho, abriu janela, killer. O terceiro fenômeno, a âncora. Quando o volume de tensão é grande em uma janela ou um arquivo pontiforme, no meio de milhões de arquivos do cérebro, quando o volume de tensão é grande, o que ocorre em nossa psique? Eu te pergunto, abre-se mais arquivos ou se fecha o circuito da memória? O que ocorre com uma âncora quando o navio a lança num porto? Ele é liberado para o oceano ou ele é fixado? Cuidado, a âncora da memória é muito importante para dar foco. Uma pessoa que não tem uma âncora bem estabelecida, pensa muito e não realiza nada, não tem foco. Uma pessoa que sonha muito, mas não tem disciplina, não tem garra, não entende que sonhos sem disciplina produzem pessoas frustradas, também não tem foco, vai ser uma pessoa estéril. Há muitas pessoas fantásticas, incríveis, que não conseguem realizar grandes projetos, não porque não são capazes, não porque não são inteligentes, porque há problema
no processo inconsciente, a âncora, ela está aberta demais, ela divaga em muitas áreas do córtex cerebral, gerando tantos pensamentos dialéticos e tantos pensamentos antidialéticos, tantos personagens, tantos sonhos, tantos projetos, que nada se materializa de maneira muito consistente. Então, quando você encontrar pessoas assim, não julgue essas pessoas, saiba que elas não são produtivas, não porque não têm capacidade, porque é um problema, eles não conseguiram, de alguma forma, gerenciar a âncora, disciplina, garra e, consequentemente, materialização. Bom, a âncora não pode estar aberta demais, mas se ela estiver fechada demais, é outro problema. E nas fobias, a âncora está super fechada. Na impulsividade, pessoas que reagem pelo fenômeno bateu, levou, não tem autocontrole nos focos de tensão, ela está fechada. Nos ataques de raiva, de ansiedade e de ciúmes, também a âncora, devido ao volume de tensão da janela aberta, ela está fechada. E uma vez fechada, o eu não consegue exercer, se não for maduro, se não tiver atuação como advogado de defesa, impugnando, discordando, o eu vai ser uma mera vítima, um espectador no teatro da mente humana. Muitas pessoas são espectadoras do seu mau humor, são espectadoras da sua irritabilidade, da sua hipersensibilidade. Pequenos problemas têm um impacto muito grande. O eu não sabe intervir, não sabe exercer o livre-arbítrio ou a capacidade de ser autor da própria história, que é um atributo solene da nossa psique. Por isso muitos adoecem. Por isso muitos casais começam um romance no céu do afeto e o terminam no inferno dos atritos. Ninguém se relaciona para se autodestruir. É que o inferno emocional está cheio de pessoas bem-intencionadas. Todo pai, no início da relação com seus filhos, tira o terno e a gravata e quer roubar um sorriso da sua criança, quando eles nem entendem a piada. Mas quando os filhos crescem, aborrecem um pouco e precisa do palhaço, o palhaço desaparece, bota a terno e gravata e surge o crítico. E muitos pais perdem os seus filhos com a melhor das boas intenções, conhecendo filosofia, conhecendo a Bíblia, conhecendo manuais de educação. Não são seres humanos que são autores da sua própria história. E você? Quem você está perdendo? Não diga que você não está perdendo alguém. Eu não conheço uma pessoa que não tem deixado pessoas caras pelo caminho. E quanto mais sucesso uma pessoa tem, ele não entende que o sucesso é muito mais difícil que ser trabalhado que o fracasso. O risco do sucesso é ter tantas atividades que nós esquecemos de ser um ser humano. E nós esquecemos de resgatar as pessoas caras que são tão importantes, que precisam do palhaço, da pessoa bem-humorada. Muitos pais dialogam com seus filhos quando eles nem sabem falar. Quando eles aprendem a conversar, os pais não indagam aonde eu errei e não soube, que pesadelo te perturbam e que sonhos te abarcam. Os diálogos são pobres, cartesianos, racionalistas, dialéticos e não antidialéticos, inspiradores, impactantes. Que pessoas vocês têm deixado pelo caminho? Para quem você deve pedir desculpas e dizer:
Você é simplesmente único e irrepetível. Muito obrigado por existir. Reitero, o inferno emocional ou socioemocional está cheio de pessoas bem intencionadas, inclusive profissionais da psiquiatria, psicologia, da área de direito, e não da sua área apenas. Cheio de executivos que são ótimos para empresas, mas são meninos no território da emoção. Não sabe sequer se abraçar, nem dar risada da sua estupidez de vez em quando. Você é bem-humorado? Conhece aquela história? O teu mestre paga imposto? Claro que paga imposto. Aí o mestre chega para Pedro e fala: mas Pedro, o rei deve cobrar imposto dos seus filhos? Não. Mas como é que você disse que eu deveria pagar imposto? E ele, tão bem-humorado, vai lá: Pedro, você é um especialista em peixe? Fisgue um peixe e encontre uma moeda. Isso não é um exemplo solene de alguém que é bem-humorado? Mas nós somos críticos demais. Não somos bem-humorados. Somos seres humanos que sabem usar o pensamento lógico, linear, linguístico, dialético, mas não usar a nossa imaginação para impactar, ganhar, influenciar, para dar risadas de alguns dos nossos erros suportáveis e da estupidez suportáveis dos outros. A vida é assim, bela e breve, difícil de vivê-la, porque é um contrato de risco, porque nós não minimizamos os riscos, porque vivemos uma vida estritamente lógica, sem gestão da emoção. E não adianta fazer curso de coach para cá, coach para lá, ou virou uma fábrica de coaches. E muita gente mal resolvida virou coach. Claro, fazer cursos é ótimo para você se aprimorar, para você libertar seu imaginário, só que no mundo todo está se confundindo coach com psicoterapia. O Silas é psicólogo, ele sabe disso. A psicoterapia dos psicólogos ou dos psiquiatras e as intervenções psiquiátricas tratam de doença. O coach desenvolve habilidades. Há uma diferença enorme. A psicoterapia leva o eu a ser autor da própria história. O coach leva o seu treinando a reciclar limitações para usar mais e entender, por exemplo, que quem vem sem riscos triunfa sem glórias. Há muita diferença, mas há uma confusão enorme neste país, muito séria. Gente que sem nenhum preparo está tratando de depressão, de TAG, transtorno de ansiedade generalizada, de síndrome do pânico. Não são profissionais de saúde mental. Meus queridos amigos, por favor, vocês estão entendendo os bastidores da mente humana e eu estou provocando-os para fazer uma revisão da sua história à medida que eu os ensino com muita humildade, também como eterno aprendiz. Vamos voltar àquela história. Aquela mulher foi pega em flagrante adultério. Os carrascos dela tinham um padrão ético, só que era um padrão inumano. Eles eram antidialéticos ou dialéticos demais? Dialético demais, lógico demais. Libertaram o homem e prenderam aquela mulher. Há uma dívida impagável da humanidade, da sociedade, em destaque dos homens com as mulheres. Mulheres, sem vocês, nossos céus não teriam estrelas, nossas manhãs não teriam orvalhos. Vocês são muito melhores que os homens, muito melhores que os homens. Mas, inventaram o cartão de crédito. Brincadeira à parte, cuidado, nunca tente neutralizar sua ansiedade, sua baixa autoestima,
comprando, porque vocês têm sido alvo atroz do padrão tirânico de consumo na atualidade. Aquela mulher foi arrastada e ela, toda esfolada, clamava pelo direito à vida. Mas aqueles homens não ouviam, porque eles não exerciam o seu livre-arbítrio, a sua autonomia e autodeterminação. Toda vez que parecemos tão éticos, toda vez que gravitamos na órbita da nossa cultura, toda vez que a nossa autoridade sobressai sobre a nossa humanidade, nós não ouvimos a dor cálida das pessoas que estão sangrando de diversas maneiras ao nosso redor. E ela foi levada para o centro da aula daquele homem. Ele não falou que tipo de aula ia dar, mas ele era tão antidialético, tão inspirador, que ele ensinava por parábolas. Ensinar por parábolas, usando metáforas, é a maneira mais incrível de ensinar. É a maneira mais incrível de você levar um ser humano para viajar para dentro de si mesmo e encontrar os fantasmas mentais que te assombram. A inteligência dele era fascinante. Não falou qual aula e nem falou aonde daria sua aula. Mas naquela terra de fome e de escassez, e quando há fome e escassez, as pessoas não são animadas a pensar, a não ser que o professor seja extremamente rico e surpreendente. Will Durant, que foi historiador da filosofia norte-americana e que estudou os grandes pensadores do mundo, ele disse que a Inglaterra demorou 800 anos da sua fundação até o seu Shakespeare. A França também, da sua fundação até o seu Montaigne, grande filósofo, demorou 800 anos. E nós, na América do Norte, não tivemos tempo de produzir grandes pensadores, uma filosofia mais madura, porque tivemos que lavrar as terras, explorar as minas, a sobrevivência foi cruel. De fato, ele tem razão. Quando a vida está em jogo, quando a sobrevivência está em xeque, as pessoas não são animadas a pensar. Olha, quando você está estressado, quando você está com um problema no seu trabalho, ou um problema financeiro, quando você tem conflitos para serem resolvidos, de alguma maneira a vida está em xeque, a sobrevivência em xeque, detona o gatilho, abre janela killer, a âncora, fecha o circuito da memória. As pessoas não são animadas a pensar. Mas, para espanto da psicopedagogia e da psicologia, aquelas pessoas afluíram milhares pela dialética, pela capacidade de impactar e de inspirar daquele homem. E eu me perguntava, que homem é esse que na terra da miserabilidade leva os seres humanos a enxergar que a vida é um espetáculo único e imperdível? Quando colocaram aquela mulher na sua frente, os homens queriam usá-la como uma isca para varrê-lo do teatro da existência. Os dois eram para morrer sumariamente. Olharam para ele e lhe perguntaram. Ela foi pega em flagrante adultério. Qual o seu veredito? Que resposta ele deu? Qual a resposta? No mundo todo se sabe a segunda resposta. Por favor, a primeira resposta é não submeter à ditadura da resposta. A primeira resposta é fazer o mais notável de todos os silêncios, o silêncio proativo, onde você cala por fora, mas grita por dentro. Não é o silêncio intimidante, não é o silêncio subserviente, é o silêncio onde você se cala e se bombardeia de perguntas para fazer com que a âncora
do navio do eu, liberte o seu eu para o oceano do seu cérebro. Você deve questionar: por que me ofenderam? Por que me questionaram? Por que me criticaram? Quanto que vale a minha paz? Sou eu livre ou escravo do que os outros pensam e falam de si? Quero eu ganhar a discussão ou o coração? Quando você começa a se questionar, a âncora não resiste aos ataques notáveis do eu, à autoridade da sua livre escolha. Mas se você não o fizer, saiba, a margem para você errar e machucar pessoas caras é grande. E muitos aqui já machucaram pessoas caras. Não tiveram autocontrole. Porque não entendem que o autocontrole não são dos heróis. O autocontrole são daqueles que amam o silêncio. Proativo. Nem eu, que estudei essa área profundamente, toda vez que eu quero, exijo resposta, reação, mesmo que eu esteja 100% correto, eu erro, eu falho, e eu tenho de pedir desculpas. Muitas vezes eu pedi desculpas para minha esposa e para as minhas filhas, muitas vezes, porque naquele momento elas nem perceberam às vezes que eu alterei a voz, mas eu percebi que eu alterei lá dentro. Eu perdi o autocontrole. Reitero, o autocontrole pertence não aos mais cultos, porque há muitas pessoas cultas que são idiotas emocionais. Não pertence àqueles que meditam, àqueles que tentam relaxar, porque num foco de tensão, até pessoas calmas podem cometer atrocidades. Pertencem àqueles que se interiorizam, fazendo o silêncio proativo regado a perguntas. Por isso ele escrevia na areia, não era um silêncio subserviente, era um silêncio ativo, dinâmico. E ele devia estar perguntando: que homens são esses que querem apedrejar essa mulher, sem conhecer as lágrimas que ela chorou e as lágrimas que ela nunca teve coragem de chorar? Vocês já perguntaram para quem ama sobre as lágrimas que eles choraram sem que vocês tivessem percebido? Que se encenaram no teatro do rosto, mas eles, naquele ato, não tiveram a ousadia de chorar na sua frente? E já perguntaram que lágrimas que eles nunca tiveram coragem de chorar? As lágrimas cálidas, elas são muito importantes. Quem foi minha mestra no início do meu processo de produção de conhecimento foi minha dor. Por exemplo, eu era a segunda nota da classe, no ensino médio, de baixo para cima. E quando os colegas estavam reunidos para falar sobre o futuro, eu me arrisquei a dizer, animado: eu quero ser um médico e um cientista. Silêncio geral. Esse silêncio esse não é o proativo. Depois vieram os deboches. Aí eu percebi que as principais decisões na vida são de foro íntimo. Não espere a plateia. Estudei 12 horas por dia, pelo menos, para entrar na faculdade de medicina. E no segundo para o terceiro ano, passei pelo caos de um estado de tristeza, um estado depressivo. Aí foi que eu percebi que as lágrimas que nunca se encenaram no teatro do rosto são mais doloridas do que aquelas que são visíveis. E eu entendi outra ferramenta de gestão da emoção, não apenas que sonhos sem disciplina produzem pessoas frustradas, como lhes disse, e disciplina sem sonhos
produz pessoas autômatas que só obedecem a ordens, mas entendi que ou a dor nos constrói ou nos destrói. E não é defensável, como o senso comum acredita em todos os povos, que com o passar do tempo as pessoas amadurecem. A idade chega, as pessoas amadurecem. Não é defensável. Com o passar do tempo, há um biógrafo no cérebro que vai registrando uma série de experiências sem autorização do eu. Esse biógrafo ele é inconsciente, rapidíssimo, que eu chamo de fenômeno RAM, registro automático da memória. Poder repetir? Quem já escreveu sua autobiografia aqui, levante as mãos. Errado, todos vocês já escreveram. Muitas celebridades têm medo dos biógrafos não autorizados, porque vão dizer coisas. Por exemplo, Roberto Carlos impugnou o seu biógrafo não autorizado. Não vou julgá-lo. Talvez ele acreditou que o biógrafo escreveu coisas incoerentes com relação à sua história, ou disse coisas da sua privacidade que não gostaria que fosse a público. Mas o que ele não sabe, é que as pessoas não sabem, no mundo todo, é que é um biógrafo implacável, que todos os dias registra o que você pensa e é saudável, e que você pensa e é angustiante, fóbico, perturbador. Todos os dias, as suas emoções prazerosas são arquivadas, e as suas emoções depressivas, angustiantes, pessimistas, mal-humoradas, intolerantes, são registradas. Você está arquivando milhares de pensamentos e emoções todos os dias, desenvolvendo o portfólio básico, as matrizes da sua personalidade. Não pense que uma pessoa é bem-humorada porque ela fala de hoje em diante, eu sou a pessoa mais tranquila e flexível do Rio de Janeiro. E ela é um poço de irritabilidade. Funciona? Funciona até que ela não entra numa janela killer, porque se alguém contrariar, detonar o gatilho, abrirá a janela killer. Lembra? Os primeiros fenômenos, 4 fenômenos, entram em cenas em fração de segundos. Nunca se esqueça. Uma característica de personalidade não é resultante das intenções boas do eu, do heroísmo do eu. Se uma pessoa é pessimista, ela o é porque tem centenas e milhares de janelas ou arquivos que definem espontaneamente o seu pessimismo. Se uma pessoa é irritadiça, a mesma coisa. Se uma pessoa é hipersensível, ela tem dificuldade de lidar com mínimas tensões, uma crítica, um olhar atravessado, uma decepção impacta de forma intensa, não o faz, porque ela é, naquele momento, ela espontaneamente expressa aquela característica, porque há milhares de janelas que definem aquela característica de personalidade. Por isso que existe uma tese errada, que a personalidade não muda. É errada essa tese, é imatura essa tese. É possível mudar a personalidade? É, tanto que o mal de Alzheimer, quando devasta áreas do córtex cerebral, mudou o padrão de comportamento. Pessoas calmas podem se tornar tensas, agressivas, a capacidade de coerência, de organização de ideias ficam comprometidas, porque o mal de Alzheimer pode devastar milhares, centenas de milhares de janelas com milhões de dados. Mas por que é difícil mudar a personalidade? Porque não depende da intencionalidade. De hoje em diante eu vou ser uma pessoa bem-humorada, coerente, tranquila, serena, porque a intencionalidade forma janelas solitárias. E as plataformas de janelas é que definem as características de personalidade. Portanto, para que uma pessoa recicle características doentias, o eu dela, como eu vou falar na minha segunda aula de treinamento, ela precisa de
ferramentas que aplique todos os dias, para que ela possa reeditar janelas traumáticas, por exemplo. Caso contrário, ela vai repetir comportamentos a vida toda. Por isso que muitos levam para os seus túmulos os seus conflitos. Tentam, falham, acham que não tem solução e continuam remoendo a sua miserabilidade, seja qual for a característica doentia. Mas se o eu, se a capacidade de escolha, se a consciência crítica, se nós perseveramos pouco a pouco, vamos construindo novas plataformas. E uma pessoa que é irritadiça, ela pode se tornar mais tolerante? Sim. Uma pessoa que é impaciente, ansiosa, super agitada, ela pode construir novas características e se tornar uma pessoa muito mais flexível, generosa, que aplaude a vida, principalmente se ela constrói janelas com alto poder, com duplo poder, poder de ser inesquecível e poder de ser líder e relida. Se ela constrói janelas killers duplo P, por exemplo, uma pessoa que teve um ataque de pânico, uma sensação súbita e iminente que vai morrer ou desmaiar, mesmo que seja uma pessoa culta ou um médico que sabe estar ótimo de saúde, se o ataque de pânico levar o eu a comprar de maneira intensa e dramática aquela experiência, o biógrafo do cérebro, chamado fenômeno RAM, registro automático da memória, pode construir uma janela killer duplo P, fazendo que alguém conte uma notícia na semana seguinte sobre que um amigo sofreu um infarto, ou ele tem uma dor muscular no tórax, acha que o infarto agora vai acontecer. Detona o gatilho, abre a janela killer, a âncora fecha o circuito devido ao alto volume e se reproduz o ataque. E se o ataque de pânico se reproduzir na semana seguinte, pelo menos uma vez por semana, nós vamos ter a doença do pânico, chamada síndrome do pânico, que deixa de ser uma experiência isolada para formar plataformas com janelas killers, duplo P. Então, por isso, toda vez que eu treino psicólogos e profissionais de saúde mental, eu sempre estou levando os meus colegas a entenderem que no cérebro humano nós podemos construir mais cárceres do que nas cidades mais violentas do mundo. É muito fácil construir cárceres mentais, porque o biógrafo não te pede licença, o biógrafo inconsciente do cérebro não te pede licença para registrar, ele vai registrar em frações de segundos, e tudo aquilo que tem alto volume emocional é registrado de maneira privilegiada, se tornando uma janela com alta densidade que, se lida e relida, vai ser expandida, consequentemente, também se tornando um núcleo traumático. Não é uma experiência isolada, como Freud acreditava, que nos primeiros 7 anos de idade, um trauma, seja qual for, é que vai delinear a construção de um adoecimento psíquico no futuro, mas é a leitura e releitura e, consequentemente, novas experiências com angústia, ansiedade, pensamentos mórbidos e assim por diante, que são registrados de volta, aumentando o núcleo traumático ou expandindo mais janelas killers ao redor daquele núcleo. Então, a grande questão é, você rumina a sua miserabilidade, sim ou não? Essa é uma grande tese. Quem rumina perdas, mágoas ou frustrações aqui? Levante as mãos. Sejam honestos. Quem rumina de vez em quando perdas, mágoas ou frustrações? São meus alunos ou não? Então, mas levanta as mãos. Ótimo. Cada vez mais. Tem gente que rumina tanto que levanta e abaixa as mãos. Não, eu sou um cristão, não posso ter problemas. Quanto preconceito que existe. Você conhece aquela história que o autor da existência chamou as pessoas loucas do mundo? Conhece? Mas não para continuar sendo loucas, não para continuar com os seus problemas, para reescrever a sua história.
Mas o primeiro passo é você se considerar um ser humano e não um Deus. Um ser humano em construção. Um ser humano em construção. E todas as pessoas que mentem para si, não entendem que a mente mente. Não tem nada que mente mais para você do que a sua própria mente. A mente mente. E mentir para si é escalonar as mentiras que a mente contam. É levar para o nosso túmulo os nossos conflitos. Não há super-homens. Como Nietzsche acreditava, a busca do ser humano, do super-homem, o ser humano, né, imbatível. Todos nós somos caminhantes que andam no traçado do tempo em busca do mais importante endereço dentro de nós mesmos. Quando perguntaram para Jesus qual era o veredito, ele escrevia na areia. O silêncio dele bombardeou o cérebro daqueles carrascos. A consequência foi que eles relaxaram a âncora da memória. Façam o silêncio da próxima vez, quando o mundo desaba sobre vocês. Vocês vão ver. O silêncio é poderoso. Bombardeou o cérebro, impactou o cérebro. Aí no segundo momento perguntaram para ele. E ele levantou-se e fitou os olhos daqueles homens. E agora, fora do foco de tensão, não comprando a agressividade e a violência que não lhe pertencia, e querendo proteger aquela mulher como um ser humano único e irrepetível, ele olhou e lhes disse, ele, numa frase, sintetizou o topo da psicologia, sociologia e ciências jurídicas. Eu não tenho tempo para discorrer sobre isso. Mas ele falou, quem não tem erros e falhas, atire a primeira pedra. Ele elogiou a capacidade de julgar daqueles carrascos. Só que ele mudou a base do julgamento, porque não havia outra possibilidade. Veja nos estádios, pais, empresários, pessoas maravilhosas, quando estão no foco de tensão e começam uma briga, um atrito, eles não param mais. Parecem animais irreconhecíveis. Quando se está num foco de tensão coletivo, quando se está numa discussão, se você discute com a tua parede, não tem problema. Se você discutir com um quadro de pintura, não tem problema. Mas se discutir com um ser humano, onde tem mais de uma pessoa em atrito, se tiver meia dúzia é pior ainda, 10, 100 é pior ainda. O ser humano começa a visitar janelas killers e eles não param. Mas, por isso o homem mais inteligente da história, Jesus, ele olhou para aqueles carrascos e elogiou a capacidade de julgar. Pode apedrejá-la, mas antes tenha a coragem de mudar a base do julgamento. Observe suas loucuras, seus erros, suas falhas. Ou seja, ele falou de maneira subliminar, quem não tem erros e falhas, atire a primeira pedra. Eles ficaram perplexos, nunca imaginaram que foram autorizados a sentenciar, mas sentenciando, trabalhando eu como autor da própria história. Cuidado, teus filhos são maravilhosos, tua esposa, teu marido, teu namorado ou namorada, teus colaboradores, eles podem te decepcionar, mas é uma capacidade incrível para decidir, para dar respostas inteligentes, desde que você saiba deslocar a âncora de janelas killers para janelas lights. Mas aí é um treinamento. Nós temos que aprender e aprender e aprender. Quem de hoje em diante me promete que vai fazer o silêncio proativo e vai se colocar no lugar dos outros, nos focos de tensão? Levante as mãos. Eu não confio em vocês. Responderam muito rápido. Da próxima vez que vocês estiverem ali, num foco de tensão, vocês perceberão que é muito, muito difícil. Tem de treinar, educar, sempre. Bom, os homens carrascos daquela mulher saíram.
ficou ele e aquela adúltera. Ele olhou nos olhos dela e falou uma palavra que para mim tem um significado incrível. Ele falou, mulher. Ele não perguntou com quantos homens ela dormiu. Ele protegeu a consciência dela. Ele protegeu a capacidade dela se culpar, se colocar um ser humano pequeno. Mulher. Mulher. Olha que termo lindo. Mulher. Mulher. E ele foi mais delicado, levou o método das perguntas em nível que Sócrates jamais imaginou usar. Mulher, aonde estão os seus acusadores? Era desnecessário lhe perguntar, porque eles se foram. Mas ele é um perguntador. Ele não é um produtor de respostas prontas. Ele é alguém que estimula as pessoas a decidirem, a escolherem. Mulher, aonde estão seus acusadores? E ela timidamente falou, eles se foram. E ele, diferente dos políticos, pelo menos de grande parte dos políticos de todo o mundo, dos líderes empresariais, das pessoas que exercem qualquer tipo de liderança social, ele não usou o poder para fazer com que ela gravitasse na sua órbita. Ele despediu aquela mulher. Vai e reescreva a sua história. Você não me deve nada. Sabe o que aconteceu? Ela nunca mais foi, porque ela descobriu a verdadeira base da liberdade. É o amor. Não tenha medo de despedir as pessoas que estão ao seu redor. Não tenha medo que eles partam, não tenha medo. Se você plantou janelas light, se você gerou janelas saudáveis duplo P, se você foi impactante, as pessoas hoje podem te ferirem, machucarem, traírem. Um dia elas retornarão. E ela o seguiu para sempre. E talvez essa mulher seja Maria Madalena, que o seguiu até quando o seu corpo tremulava na cruz, porque ela encontrou um ser humano. Não havia ali a divindade. Havia mais do que a divindade. Havia a humanidade, um ser humano que abraçou ela quando o mundo desabava sobre si, um ser humano que apostou nela quando ninguém mais apostava. Sabe, os seres humanos incríveis não são aqueles que aplaudem quando todo mundo aplaude, não são aqueles que estão nas hordas quando todo mundo está eufórico, são aqueles que são tão nobres, que ensinam as pessoas a colocarem vírgulas e não pontos finais, para construir os principais capítulos da sua história, mesmo quando o mundo desaba sobre si. Muito obrigado por serem meus alunos. Muito bom. Eu me lembrei aqui de um filósofo chamado José Santos, meu sogro. E ao ouvir o senhor falar, meu sogro, vou trazer a filosofia dele, vivendo, aprendendo e morrendo sem saber nada. É isso aí. Gente, 40 minutos e nós voltamos, ok? Bebe uma água, vai no banheiro e volte.